Olá, está começando mais um programa de monitoria. Eu sou o monitor Leonan. Depois de termos trabalhado algumas coisas sobre proteína, o outro monitor Pedro discutiu um pouco sobre carboidrato e lipídio. Nós vamos estar vendo na aula de hoje cálculos de absorção proteica, a taxa de absorção proteica, os diferentes grupos de proteínas, suas diferentes taxas. E bora para a aula. Vamos falar sobre proteínas e os principais conceitos que nós vamos estar trabalhando na aula. Um pouco da introdução à proteína, a forma estrutural e conceitos gerais. Bora para a aula. O conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje, os principais conceitos das aulas, entender o conceito, porque esses cálculos são importantes, e vamos fazer a parte prática de cálculos. O conceito, por que esses cálculos são importantes, na nutrição é para sabermos quanto realmente de proteína daquela refeição nós vamos estar absorvendo, porque o excesso proteico também não é recomendável. Então esses cálculos eles nos mostram a taxa de proteína que está sendo absorvida pelo nosso organismo. E para estar efetuando esses cálculos de NPU, NPK e NDPK%, pode ser feito em 3 passos. Primeiro, deve ser identificada a fonte proteica. Depois, a gente calcula quantas gramas de proteína tem nos alimentos. E em terceiro, por último, multiplicar as gramas de proteína de cada fonte pela taxa de absorção de cada grupo. Eu vou estar explicando isso mais detalhadamente à frente. Os grupos proteicos, que nós vamos estar analisando, ele pode ser de 3 formas, 3 grupos, na verdade, 3 fontes: animal, leguminosas e cereais. E cada fonte vai ter uma determinada taxa de absorção. E aí vai impactar diretamente na sua prescrição dietética, às vezes num complemento proteico, porque nós sabemos que não existe um alimento completo. Então você pode estar completando a prescrição dietética utilizando diferentes fontes animais, diferentes fontes de proteína, que aí pode estar misturando as fontes de animal, leguminosa e cereais para estar tendo uma absorção completa de todos os aminoácidos. Beleza, então vamos lá para o primeiro passo. Identificando as fontes. Aqui eu botei já a foto de um cardápio, já deixei marcadinho para a gente não se perder. E as fontes, você observando, de origem animal, nós temos o acém grelhado. De origem cereal, nós temos o arroz branco. E de origem leguminosa, nós temos o feijão preto. Depois de identificadas as fontes, nós temos que saber quantas gramas nós temos naquele alimento, gramas de alimento no caso, e quantas gramas de proteína nós temos naquela porção. Por exemplo, para a gente poder avaliar isso, você pode estar olhando na tabela TACO ou na tabela da Sônia Tucunduva, mas geralmente, por exemplo, na tabela TACO, vem o alimento porcionado em 100 gramas. Só que no dia a dia, na sua prescrição, na montagem dos pratos, tem um exemplo aqui bem real, bem prático. Por exemplo, em 100 gramas de acém grelhado, nós temos uma quantidade X de proteína. Em 46 gramas, que é o que tem no nosso cardápio, nós temos proporcionalmente 12,28 gramas de proteína. E para você descobrir isso, você pode estar acessando a tabela e fazendo em método de razão-proporção, regra de 3. Por exemplo, se em 100 gramas de acém grelhado você tem o número X de proteína, em 46 gramas eu tenho 12,28. E a mesma coisa você vai fazer para todas as outras fontes alimentares. Você vai identificar a fonte, vai olhar na tabela TACO,
vai ver em 100 gramas daquele alimento quantas gramas do nutriente que você quer avaliar tem ali. Aqui no nosso caso, a gente está avaliando a absorção proteica. Então, por exemplo, 100 gramas de arroz branco, vou ter número X de proteína. Em 125 gramas de arroz, eu tenho 3,15 gramas. Entendeu? Então, você repassando agora o que nós vamos fazer, nós vamos estar identificando as fontes, depois de identificadas, em método de razão-proporção, nós vamos estar vendo quantas gramas de proteína equivale naquela porção correspondente do nosso prato. Beleza? Eu coloquei a tabela aqui de novo, o cardápio, para facilitar nossa visualização. O terceiro passo é multiplicar as gramas de proteína pela taxa de absorção de cada grupo. O grupo animal ele possui uma taxa de absorção de 70%. O grupo das leguminosas possui uma taxa de absorção de 60% e dos cereais de 50%. Beleza, esses valores são fixos, tá? Esses valores de taxa de absorção são fixos, então eles não mudam. Depois de você ter feito, né, identificado e ter visto quantas gramas de proteína equivale naquela porção, vamos estar avaliando a taxa de absorção daquelas gramas de proteína. A de origem animal, que foi assim grelhado, em 46 gramas de assim grelhado, nós vimos que tem 12,28 gramas de proteína. Como a taxa de absorção é de 70%, nós vamos estar multiplicando 12,28 vezes 0,7, que aí vai dar uma taxa de absorção de 70%, equivalente a 8,59 gramas de proteína daquela refeição que está sendo absorvida. Enquanto das leguminosas, que a taxa de absorção é de 60%, nós vimos que o feijão preto, né, possui 3,85 gramas, tá marcadinho ali, e a taxa de absorção de 60%, então vamos multiplicar 3,85 vezes 0,6, que aí vai dar 2,31 gramas de proteína. E a taxa de cereal, que a absorção dela é de 50%, e nós vimos que no arroz branco possui 3,15 gramas de proteína, então nós vamos estar multiplicando 3,15 gramas vezes 0,5, que vai dar um resultado de 1,57 gramas de proteína de cereal que vão ser absorvidos. E deixei aqui uma atenção que é importantíssima, não pode esquecer. Se tiver duas fontes alimentares, por exemplo, aqui foi o assim grelhado, mas pode ser assim grelhado e peixe, por exemplo. Então, você vai primeiro somar a grama de proteína das duas fontes e depois você multiplica pela taxa de absorção. Por exemplo, vou te dar um exemplo que, se, por exemplo, 100 gramas de peixe tenha 20 gramas de proteína, você vai somar 12,28 mais as 20 gramas de proteína do nosso exemplo. Depois que você fizer a soma, você multiplica pela taxa de absorção para você achar o tanto de absorção proteica daquela refeição. Beleza? Feito isso, depois de você ter calculado as taxas de absorção de quanto de proteína vai ser absorvido de cada do nosso prato, nós vamos estar fazendo a taxa de NPU, que é a absorção total de proteína daquele prato, que é só somar o resultado que nós achamos. Que aí eu já trouxe o cálculo para esse próximo slide, para ficar mais fácil a nossa visualização. Eu vou somar 8,59 que nós achamos da fonte animal, 2,31 da fonte leguminosa e mais 1,57 da fonte cereal, que a soma disso tudo vai dar 12,47 gramas de proteína. Isso é o nosso NPU, que é o quanto de proteína nós vamos estar absorvendo daquela refeição. Depois de nós acharmos o NPU, nós vamos estar fazendo o cálculo de NPCal. O NPCal nada mais é que quantas calorias equivale essas gramas de proteína. Entendeu? Então, nada mais simples, nós sabemos que a proteína, 1 grama de proteína corresponde
a 4 quilocalorias, então é só multiplicar o resultado de NPU por 4. NPCal é o simples, 12,47 gramas que nós achamos de NPU, vezes 4 quilocalorias, que equivale a 49,88 quilocalorias. Então, nós achamos primeiro o NPU, 12,47 gramas, que é a absorção de proteína daquele prato, e depois quantas gramas de proteína quantas gramas de proteína, de calorias, né? Quantas calorias equivale a essas gramas de proteína, melhor dizendo, para ficar mais claro. E aí é só multiplicar por 4 o valor de NPU. E o NDPK por cento é bem simples também. Nada mais é de o percentual que aquelas calorias que nós achamos equivale do total de calorias da refeição. Aqui o mesmo cardápio que eu botei lá atrás, eu estou trazendo o cardápio em todos os slides para ficar bem mais fácil a nossa visualização. O total de calorias da refeição, né, do prato total que nós estamos ingerindo, corresponde a 639,24 calorias. Isso é 100% do nosso prato. Aquelas 49,88 calorias equivale a quantos por cento desse total? Nada mais é do que uma regra de 3 também. Aqui agora, né, vamos estar efetuando o cálculo de NPCal por cento para regra de 3, método de razão-proporção. Como eu já disse, 639,24 equivale a 100% do número de calorias daquele prato, daquela refeição. Então, 49,88 calorias equivale a quantos por cento dessa refeição? Vai ser o nosso x ali. Vamos multiplicar cruzado. 639,24x é igual a 4.988. X é igual a 4.988 dividido por 639,24. E o resultado é x é igual a 7,8%. Então, o cálculo de NDPK por cento, ele quer saber quanto de percentual aquele número de calorias corresponde ao total de calorias do prato. Então, é bem simples, não tem mistério. Como vocês podem ver, é só prestar atenção nos detalhes, porque os cálculos de razão-proporção, regra de 3, não tem mistério, não é nada de diferente do que nós já temos visto em aula. E a taxa de absorção daquele prato de proteína é de 7,8%. Obrigado, essa foi mais uma aula da monitoria. Aqui tem o meu telefone de contato, meu e-mail. Se você quiser me procurar no Instagram, é leonarhernandes.nutri. Só você procurar, mandar um WhatsApp, um e-mail que seja, eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E é isso. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, procure o monitor. Valeu!